futeboldorio.com. Muito boa tarde, amigos. Mais uma edição do futeboldorio.com. E hoje, mais do que nunca, nós vamos falar de um esporte, é um futebol também, mas um futebol diferente, né? Vamos falar de futebol americano. Aliás, um futebol que já começa também no Brasil a ganhar adeptos, a pessoas que gostam e que naturalmente praticam também, que é muito importante. E Volta Redonda não é diferente não. Volta Redonda já tem também a sua equipe, né? Volta Redonda tem seu time de futebol americano, né? Já tem aí o Volta Redonda Falcons, que é uma equipe já formada, inclusive já até decidiu, né? Já teve uma decisão de futebol americano aqui no Raul de Oliveira, aliás, uma festa lindíssima, muito bonita a festa, em que muita gente compareceu, e eu creio que esse esporte ele vai crescer em Volta Redonda, porque além, é claro, da prática, existe também o aprendizado. E existem verdadeiros professores de futebol americano. Eu estou recebendo aqui hoje dois amigos que são também atletas, né? O Vinícius Balduino, tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E o meu vizinho, o Arthur Barcelos, né, que também é atleta, professor de educação física, também lida diretamente com o futebol americano, também com outros esportes, ensina e, acima de tudo, pratica, que é o mais importante. Eu acho que não é somente ensinar, você tem que praticar, porque na prática que você realmente mostra ao aluno aquilo que tem que ser feito. E é exatamente sobre isso que vamos falar, porque existe já essa equipe aqui em Volta Redonda, e muita gente não sabe, mas ela está frequentemente treinando, jogando, competindo e representando Volta Redonda condignamente. Eu gostaria de saber de vocês dois. Primeiramente, vamos conversar com o Vinícius Balduino, que é atleta, né? Sim. E eu gostaria de saber exatamente com você, Vinícius, por que você optou pelo futebol americano, por que surgiu de você essa ideia da prática desse esporte, que na verdade, até há pouco tempo, não era muito comum aqui no Brasil, não. Não era muito comum. Eu conheci por um amigo, me levou para fazer o tryout, que era o teste para entrar no time. Eu não gostava de futebol americano, nunca tinha visto nada. Acabou que eu passei na primeira semana, passei na segunda semana, e hoje eu sou apaixonado pelo time, sou apaixonado pelo esporte. E vale a pena? Vale muito a pena. É um esporte que vale a pena? Vale muito a pena. Eu quero falar com o Arthur também. O Arthur é professor. O Arthur ele tem um defeito muito grave, é meu vizinho, tá? Nós moramos no mesmo bairro, na mesma rua, aliás, em frente, né? Então somos bastante conhecidos já há muito tempo. Aliás, eu te conheço desde quando eu era pequeno. Imagino você que já tem bastante tempo, né? Então veja bem, o Arthur, ele além de prática, ele pratica, ele também é professor de educação física, trabalha na Ismel, né? Não, hoje não trabalhou, mais. Não está não mais. Mas, de qualquer maneira, você também ensina outras práticas de esporte. E o futebol americano, como é que entrou na tua vida? Então, o futebol americano, na verdade, quando eu estava terminando a universidade, o nosso hoje técnico principal, o head coach, Marcelo Arantes, ele convidou para conhecer o esporte. Foi até no ano que a equipe começou, em 2012, logo no final do ano. E, na verdade, a ideia era eu ir como um profissional de educação física mesmo, para acompanhar, fazer uma parte mais, a parte física, trabalhar essa questão com a equipe. Só que durante os treinos eu acabei me envolvendo e falaram, e aí, você vai jogar, vai ficar só olhando? Nisso eu acabei entrando no campo e não saí mais dele, estou jogando até hoje. E agora também já com alguns planos pro lado de fora também como treinador. A gente já está começando agora outras equipes, não só como a equipe masculina, a gente vai ter equipe feminina, vamos ter equipe de base. Que bom. Então a gente está começando a ter um crescimento também do esporte em outros aspectos também. O local do treinamento do Volta Redonda Falcons é na Vila Muri, o campo sintético da Vila Muri. Agora, existem outros locais aqui em Volta Redonda onde se pratica futebol americano? Então, hoje, como eu disse, a gente está dando o início a duas novas equipes, a equipe feminina e a equipe de base nossa, que na verdade vão jogar uma modalidade um pouco diferente da nossa. A nossa é com equipamento completo, capacete, ombreira e tudo mais. Só que a equipe feminina e a infantil vai jogar o flag football,
que é uma modalidade de variação do futebol americano, onde diminui o contato e ao invés de você derrubar a pessoa, você retira uma flag e aí facilita e até também aproxima mais as pessoas do esporte, que às vezes acham o esporte é muito violento, eu não vou conseguir nunca praticar. Com o flag football fica muito mais fácil. E a gente tem os treinamentos hoje, principalmente do infantil no Jardim Normândia, que é uma praça lá onde tem um campo, onde a gente utiliza, e o feminino prioritariamente aos domingos no aero. Tá certo. O Vinícius trouxe aqui uma bola, né? Por que essa bola é oval? É diferente da bola comum de futebol. Se é futebol, eu gostaria de saber exatamente por que essa bola tem que ser assim. Bem, ela foi passada... Quando começou o futebol americano, ele vem do rugby, né, na verdade. O rugby ela é uma bola um pouco maior, mais achatadinha, mas é oval. Então veio essa com a costura. Né, a costura para o quarterback pegar, para poder lançar. Às vezes algum jogador também de linha jogar a bola para trás. Então esse é o diferencial dela. E também o oval que ela pode subir e descer bem melhor, vamos dizer assim, para o lançamento. Tá. Bem, eu gostaria de saber exatamente como fazer. Já que o garoto, por exemplo, tem muita criança que gostaria de praticar, tem muita criança que gostaria, o pai mesmo gostaria de levar, porque a verdade é o seguinte, qualquer tipo de esporte, ele é muito bom na parte educacional, na parte motora da criança, enfim, a criança praticante do esporte, ela tende a crescer mais até no intelecto dela, porque ela se socializa melhor, ela passa realmente a viver melhor com as outras crianças, enfim, e o esporte é muito bom para isso. E o futebol americano não é diferente, é claro. Eu gostaria de saber, caso uma criança queira praticar, como fazer exatamente, vocês vão, daqui a pouquinho vai falar sobre isso, exatamente porque esse esporte é tão bom assim para que o garoto possa desenvolver melhor. Mas eu queria saber apenas um detalhe de vocês. O custo hoje para você praticar, quanto custa hoje o uniforme para o futebol americano, caso uma pessoa queira comprar? Um uniforme completo, contando calça, o nosso uniforme, o equipamento todo, sai em torno de R$2.000 a R$2.500. Ok. Com o capacete, a ombreira, já o completo já. E aqui no Brasil já tem esse equipamento ou é importado? Alguns são importados, os capacetes na maioria são importados. Tá? Já a ombreira tem uma fabricação nacional. Tá? Ela é um pouco mais barata, mas também é muito boa. Muitos jogadores hoje do Falcons já utilizam. Eu sou um deles que utilizam também. Tá certo, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar de novo do futebol americano, inclusive já para a abertura para a criança que queira praticar o futebol americano. Daqui a pouquinho a gente volta logo após os comerciais. Futeboldorio.com O que te define? Que me define. Marcela, calma, gente. Eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade. É um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335.
O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Futeboldorio.com. Muito bem, amigos, estamos de volta, ainda falando de futebol americano. Vamos conversar com o Arthur agora, exatamente porque, como ele é professor, obviamente que ele tem assim as nuances para que o aluno chegue até ele, ou seja, e que possa também desenvolver a questão. Eu queria saber, por exemplo, para aprender o futebol americano, existe alguma escolinha, ou vocês fazem aquilo artesanalmente, ou seja, apenas ensinando a criança sem curso para eles? Como é que é realmente a possibilidade de uma criança ingressar para aprender o futebol americano? Hoje a gente está contando com uma equipe de base, que a ideia, na verdade, inicialmente é essa equipe ser uma equipe para disputar campeonatos, então não é só para aprendizado apenas do esporte, mas futuramente a ideia é fazer algumas escolinhas para levar a prática do esporte e o conhecimento mesmo das crianças de Volta Redonda sobre a prática desse esporte, que é muito importante, porque além do que você já citou, das questões físicas, motoras e tudo mais, que a criança aprende dentro do esporte, o futebol americano ele traz valores dentro dele que são muito importantes, como a disciplina, o respeito, a união, a questão de trabalhar em equipe. Então, assim, o esporte traz valores muito fortes para a criança e que com certeza muitos pais hoje já procuram a gente perguntando sobre as escolinhas e futuramente a gente vai estar abrindo espaço para as escolinhas. Mas hoje o trabalho que a gente tem é com a equipe de base, que são jovens de 13 a 16 anos, e que quem quiser participar, se estiver dentro dessa faixa etária e quiser participar, é só entrar em contato com a gente na nossa página, que lá vai ter todas as informações sobre os horários de treino e dias de treino. Bem, nós estamos falando aqui sobre escolinhas, sobre início, ou seja, aprendizado, preparação exatamente, a base para que você possa praticar esse esporte. Mas não é somente para criança não, muito pelo contrário. É um esporte adulto, né? Eu queria saber exatamente com você, Arthur, qual a faixa de idade que a pessoa pode praticar o futebol americano? De quantos anos a quantos anos que ele pode praticar? Então, não tem uma idade. Porque lá nos Estados Unidos tem crianças de campo, né? Lá nos Estados Unidos, o cara com 35 anos já está veterano. Quer saber no futebol americano? No alto rendimento, você encontra muitos atletas que vão até 38 anos, 40 anos. É um esporte que, na verdade, dependendo da sua posição, você realmente vai aposentar muito antes, em alto rendimento, porque existe muito contato, principalmente com a cabeça, em algumas posições. Isso reduz o tempo dentro do esporte, até por uma questão também pensando no futuro dessa pessoa. Mas no nível que a gente joga hoje, a gente tem atletas hoje no Brasil que já jogam há quase 10 anos. Esse esporte, apesar de novo no Brasil, já tem um certo tempo, já tem por aí quase seus 12 anos dentro do país, que tem quase 40 anos e jogam hoje, normalmente, jogando dentro da elite do esporte do país. Mas o mínimo, aqui no Brasil, a gente ainda está engateando nessa questão de começar com crianças e tudo mais, até para poder entender melhor como trabalhar isso aqui. Mas lá nos Estados Unidos, crianças de 4, 5 anos já usam capacete. É até engraçado ver, elas todas engonçadas, mas já praticam o esporte desde pequenininho.
É bom lembrar que nos Estados Unidos o futebol que nós praticamos é o soccer, né? É o nos soccer. Estados Unidos. E muita gente pega, é futebol, não é futebol, é futebol sim. O futebol americano é esse e o futebol nosso que é o soccer, que lá é chamado assim, aqui nós chamamos de futebol. Eu gostaria de saber de vocês dois, né? Por exemplo, tem noção quantos times hoje tem do estado do Rio de Janeiro e quais as competições que temos no estado do Rio de Janeiro? Vocês têm assim noção? Olha, em números concretos eu não vou conseguir te falar porque realmente são muitos. Só que na região a gente tem o Falcons, o Barra Mansa Slots, o Valença Hunters, o Angra dos Reis, agora eu não lembro o nome, e o Mangaratiba. Angra dos Reis Destroyers e o Mangaratiba Gatidas. Resende não, né? Resende ainda não tem. O Rio de Janeiro forte é o Vasco da Gama, o Vasco tinha um time bom, né? O Vasco, ele é o atual vice-campeão e na temporada retrasada ele foi campeão brasileiro. Então assim, na verdade o futebol americano do estado do Rio é um dos melhores do país, tendo as melhores equipes, e isso dentro da capital, mas no interior está se tornando forte. Sendo que até equipes de renome, como o próprio Botafogo Reptiles, esse ano vai disputar o campeonato contra a gente, vai estar participando da LIFA, que é o campeonato que a gente participa. E então mostrando que o interior do estado do Rio de Janeiro também tem uma qualidade dentro do esporte muito grande e que só tem a crescer. Tá certo. Bom, eu vou deixar um espaço para você, Arthur, para você, Vinícius, para que vocês possam fazer aí para o garoto de Volta Redonda, para as crianças de Volta Redonda que queiram praticar, como fazer, onde encontrar e uma mensagem para os desportivos de Volta Redonda. Primeiramente, antes de fazer o convite para conhecer mais sobre o esporte e jogá-lo, eu queria convidar a todos, você também, convidar para estar nesse domingo, dia 19, conhecer um pouco mais do nosso esporte, assistindo nosso primeiro jogo do ano, que vai ser novamente no Raulino, e vai ser um grande evento. A gente vai tentar, na verdade vai ser um evento como se fosse lá nos Estados Unidos, com pré-jogo que eles fazem, que lá nos Estados Unidos eles fazem um pré-jogo com comida, churrasco e tudo mais. A gente vai fazer algo próximo disso, com um festival com food trucks em frente ao estádio, onde o pessoal vai poder confraternizar antes do jogo, que vai começar às 11 horas, o tailgate, e a partir das 13 horas vai ter o jogo preliminar entre a equipe do Barra Mansa Slots e a equipe do Valença Hunters. Vai ser um jogo no pad, uma outra modalidade do nosso esporte, e vindo logo após o jogo principal às 16 horas, que é o jogo principal entre Volta Redonda Falcons e o Nova Friburgo Jets, que já é uma preparação nossa para o campeonato que começa mês que vem. Tá certo. Muito obrigado, Arthur, pela sua presença. Muito obrigado, Vinícius, também pela sua presença. E vamos torcer para que domingo não seja apenas um jogo, e sim uma festa no Raulino do Evento, tá? Muito obrigado para vocês. E vocês estão convidados, né? Domingo, então, vamos assistir, conhecer e aplaudir o futebol americano de Volta Redonda também, domingo no Raulino de Oliveira. Obrigado, amigos. Daqui a pouquinho a gente volta. Futeboldorio.com Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça, participe. Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino. E mais troca de óleo, escapamentos e insufilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e D 130
87*2619 e o WhatsApp 981680004. Monobloco Direção Amarildo, Rua Porto Alegre, 129, Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco. Futeboldorio.com. Muito bem, amigos, estamos de volta. Futeboldorio.com, agora falando de futebol de verdade. Futebol que é o futebol, nosso futebol, né? Futebol amador principalmente, que aliás está bombando em Volta Redonda o Campeonato de Futebol Amador, que é promovido pela Liga de Esporte Volta Redonda. E no primeiro final de semana, eu me lembro, na primeira rodada, nós tivemos um engarrafamento gigantesco ali no Aeroclube, não passava carro nenhum, porque não tinha lugar mais para passar nada. E ontem, e sábado, não foi diferente também não. Nós tivemos lá um público excepcional, nós tivemos lá no Sub-50, no Sub-40, nós tivemos à tarde, esses jogos são realizados à tarde, a Ponte Preta e o Quarentão empatando em 0-0, o Água Limpa, esse jogo foi no Água Limpa, né? O Flamenguinho 2, o Retiro 2 e o São Carlos 2, Asa Negra 2. Portanto, não houve vencedor no Sub-40. Agora no Sub-50, aí sim, tivemos uma goleada e tivemos também jogos importantíssimos. O São Luís venceu o Rock Boa por 3-0, o Comercial venceu 3-0 o Tocantins, aliás, o Comercial na semana passada meteu 7-0. E o São Luís também deu a goleada histórica na semana passada. E tivemos também o Galera enfrentando o Centenário, que havia perdido no primeiro jogo por 7-0 para o Comercial, e dessa vez perdeu apenas de 5-1 para a equipe do Galera, que aliás é covardia. O Galera, você tem o Betinho, você tem vários jogadores ex-profissionais que atuam no Galera. E o Paulinho Valeta, que para mim foi um dos grandes zagueiros de Volta Redonda, batia muito, grande Paulinho, batia muito. Hoje o Paulinho está numa função diferente, ele é técnico, ele está ingressando na carreira de técnico e, é claro, está ensinando a não bater. Paulinho, satisfação nossa em tê-lo e, é claro, sorte para você nessa nova empreitada que é técnica de futebol. Né, Paulinho? Manel, na realidade o Grupo Galera já existe há um bom tempo, nós já disputamos vários campeonatos e o intuito, acima de tudo, é a amizade que nós temos, é um grupo muito bom, agora contando com mais alguns atletas que subiram para os 50 anos, que está brilhantando o nosso grupo. Como é que está hoje o nível do futebol amador em Volta Redonda, Paulinho? Pelo que a gente acompanha, pelo que a gente conhece de Volta Redonda, o esporte amador hoje está basicamente centrado nas categorias 40, 50 e 60. Por incrível que pareça, são as partidas que levam um bom público para os estádios. No campeonato de 60, por exemplo, a gente consegue encontrar pessoas de 40, 50 anos atrás, amigos que não prestigiam, e agora na de 50 também. Esse ano eu estou estreando como técnico do Galera e espero poder fazer uma boa campanha. Tá certo, nós estamos aí não somente para acompanhar, mas também para incentivar. E a TV Ideal está exatamente fazendo esse trabalho para que o esporte amador de Volta Redonda não morra, muito pelo contrário, progrida, tá, Paulinho? Se Deus quiser, espero que se concretize esse sonho. Pois é, tivemos então o Paulinho Valeta, muito obrigado pela sua presença, e agora estou aqui com a autoridade máxima do esporte amador de Volta Redonda, José da Graça Lima. Essa figura é que está fazendo a revolução novamente do futebol amador de Volta Redonda, futebol que estava um pouquinho meio caído, né? Mas depois que o Lima subiu, vem desenvolvendo um trabalho magnífico e o futebol amador voltou a fluir novamente. A gente vê o sucesso pelo público, e o público que tem comparecido aos jogos realmente é excepcional, inclusive nesse final de semana foi muito bom. Lima, prazer em tê-lo conosco, uma honra nossa poder falar com você. É um prazer meu estar aqui falando em nome do esporte amador de Volta Redonda. Eu sou um cara nascido e criado em Volta Redonda e eu acompanhei o esporte amador há 60 anos atrás. E isso, depois que eu fiz as minhas tarefas de trabalhar, de garantir meu futuro, de aposentar, eu ingressei aí nesse trabalho aí de resgatar, né, o esporte amador da nossa cidade, que foi uma das referências do estado do Rio de Janeiro, não só Volta Redonda, mas como a nossa região também. E é uma honra muito grande estar presidente da Liga, não por questão de vaidade, mas sim porque é uma paixão. E não basta só gostar, tem que ser apaixonado, porque você deixa toda a sua vida pessoal, sua família, para se dedicar a isso. Mas isso faz parte da vida da humanidade.
Alguém tem que fazer para outros usufruírem. E você, claro, é dentro do esporte, o esporte gratifica, é muito difícil, né, você dirigir o esporte, principalmente o amador. Mas eu acho que a gratificação maior é a satisfação das pessoas, a participação das pessoas e, acima de tudo, a convivência social. A gente vê ali nos jogos de futebol amador que ali praticamente se torna uma grande família. Todo mundo brincando, todo mundo levando na brincadeira, quem ganha sai feliz, quem perde também sai feliz, o que é importante. Eu queria saber de você qual é o segredo desse sucesso, desse resgate do futebol amador de Volta Redonda, porque está dando muito certo, Lima. Resumindo, é amor. Amor pelo esporte amador, amor por aquilo que você se dedica a fazer, que tenta e faz da melhor maneira possível. Não tem como você fazer uma coisa a meia bomba, você tem que pegar e realizar. Até porque eu sou do meio, eu convivi todos esses anos com esses ex-atletas, inclusive muitos profissionais, e até para resgatar muitos ali, por exemplo do futebol do Master de 60 anos, que muitos achavam que nunca mais ia assinar uma súmula de jogo oficial como a entidade, como é a Liga. E hoje estão felizes da vida, eu acho que com certeza todos esses atletas que estão aí disputando a competição, eles devem estar, eu gostaria de estar na pele deles para me sentir a felicidade que eles estão sentindo. Porque mais do que, Manel, é uma competição, é uma confraternização. Que bom. Apesar de que a Cruz é feita muito bem organizado, a Liga é uma instituição jurídica, é uma instituição que tem que fazer as coisas obedecendo as regras, obedecendo o estatuto. Eu sou dirigido por essas regras, eu faço questão de cumprir rigorosamente, porque só assim você consegue esse sucesso que você acabou de dizer. Tá certo. Bom, Lima, você vai ser um convidado sempre permanente daqui. É sempre um prazer a gente receber pessoas importantes no esporte. Você é uma pessoa importante no esporte. Eu sei da dificuldade que você teve de reerguer a Liga. Você pegou a Liga no momento que a Liga não estava legal, não estava bem. Mas é claro que o importante é que o depois é que está dando certo. E o depois é que a gente conta. Independente se a Liga passou ou não por dificuldade, a Liga ainda tem dificuldade, é claro que nós sabemos que hoje nós vivemos uma recessão enorme no país, quer dizer, a crise ela é geral, no futebol não é diferente, mas parabéns pelo trabalho, parabéns pelo belíssimo campeonato que está sendo realizado, e eu espero que esse campeonato ele não fique somente no Master, não. Que o campeonato adulto seja um sucesso tão grande também assim. O campeonato de base que você sempre faz, sub-17, que seja também um grande sucesso. E voltaremos, sem dúvida alguma, a recebê-lo aqui outras vezes, para você falar também, é claro, dos outros campeonatos. Muito obrigado. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Manuel, eu que agradeço você pela oportunidade. E todos nós, né, do esporte amador, nós temos uma admiração muito grande pela sua pessoa, pelo que você representa nesse nosso meio. Isso aí é uma questão de muito carinho, eu tenho certeza, eu percebo às vezes na beira do campo, algumas pessoas citam seu nome, falam muito seu nome, e isso é muito importante, você não é só o Lima que faz, todas as pessoas, sozinho ninguém faz nada, é um conjunto de situação que beneficia o bom andamento do campeonato, é o entendimento, é a responsabilidade, principalmente a autenticidade que a gente coloca em cima de tudo que se faz. Tá certo. Muito obrigado, Lima. Obrigado a você. Se não houvesse o esporte amador, se não houvesse tanta gente importante, não teria também o Manuel Alves, tá bom? Muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do programa futeboldorio.com. Futeboldorio.com